A paz do Senhor, tudo bem? Você já se perguntou se Jesus era rico ou pobre? Se a família na qual ele nasceu era rica ou pobre? Será que você já ouviu algum pastor pregando e dizendo Jesus era rico porque ele era carpinteiro, seu pai era carpinteiro e os carpinteiros eram como engenheiros da época e ganhavam muito dinheiro? Já ouviu alguém pregar assim? Aí eu pergunto, o que a Bíblia diz? Será que ela nos dá essa resposta? Sim, ela nos responde. Nós vamos ver isso agora, através das Escrituras. Mas antes, não esqueça, compartilhe este vídeo se você gostar, já curta ele também e se ainda não se inscreveu, se inscreva aqui nesse canal. Então, vamos para a Bíblia. E aí, vamos descobrir se Jesus era rico ou pobre, se ele nasceu em uma família rica ou pobre? Existe uma forma de nós identificarmos isso. Nós vamos começar aqui uma leitura de um determinado texto. Talvez a princípio você não entenda nada, mas nós vamos chegar juntos aqui a uma compreensão. Veja comigo. Lucas, capítulo de número 2, do versículo 21 ao 23, diz assim: E quando aos 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, no caso de Maria, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei. Então, veja que a palavra de Deus ela nos mostra justamente a respeito de quando Jesus nasceu e como ao 8º dia ele foi levado ao templo por causa de duas situações. Primeiro, porque ele era primogênito, e segundo, para que Maria apresentasse também, como escrito na lei, a sua purificação. E aqui nós vamos ler alguns textos para entender. Continue comigo, volte aqui agora para a palavra de Deus, Números, capítulo 3, versículo 13, mas antes, Êxodo, capítulo 13, versículos 1 e 2. Porque todo primogênito é do Senhor. Veja só, diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Êxodo 13, versículos 1 e 2. Agora leia: porque todo o primogênito é meu, desde o que eu tenho ferido a todo o primogênito da terra do Egito. Santifiquei para mim todo o primogênito de Israel, desde o homem até ao animal, serão meus, Meus serão, eu sou o Senhor. Então veja, todo primogênito pertencia a Deus e assim deveria ser sacrificado ao Senhor, apresentado ao Senhor. Só que lógico, as crianças não seriam sacrificadas, assim como também não seriam sacrificados ali alguns tipos de animais. Mas entenda, além da questão do primogênito ser de Deus e ter que ser santificado para Deus, isso era feito através de um sacrifício, também tem um detalhe que nós lemos lá em Lucas, que foi ao 8º dia. Veja aqui comigo mais esse detalhe. No 8º dia, as tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás de teus bois e de tuas ovelhas. 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia mos darás. Êxodo
22, versículos 29 e 30. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Levítico, capítulo 12, versículo de número 13. Então você vai ver que o animal ele era sacrificado ao 8º dia e o menino ele era circuncidado. Só que não era simplesmente assim, não, os animais se sacrificam e os meninos são circuncidados. Um sacrifício tinha que ser feito em resgate da criança, já que ela não seria sacrificada, lógico, porque Deus não iria receber sacrifício de pessoas, não iria receber o sacrifício de uma criança, mas um sacrifício tinha que ser feito, um resgate era pago através de um sacrifício de um animal. Veja comigo. Os meninos não seriam sacrificados. Tudo que abre a madre meu é, até todo o teu gado, que seja macho, e que abre a madre de vacas e de ovelhas. Veja, eram os machos, assim como meninos. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas, se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo o primogênito dos teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. Êxodo, capítulo 34, versículos 19 e 20. Então veja que o burro, que era considerado ali um animal imundo, ele era então resgatado, e aqui fica claro que era com um cordeiro. Se não fosse resgatado, ele era degolado, mas não era oferecido a Deus, mas também não ficava para a pessoa, porque tinha que ser sacrificado. E a criança também era resgatada. Como era o resgate? Vamos fazer uma leitura aqui na palavra do Senhor? Vá comigo aqui, continue aqui. Mais uma leitura. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias. Ao 8º, seria levado para ser ali o menino circuncidado, consagrado a Deus, era feito o resgate, e a mulher também para ser purificada. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, se der à luz uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, olha o detalhe agora, olha aqui, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote. Então veja que um cordeiro era sacrificado em favor da criança, do menino, como resgate, e uma pombinha ou uma rolinha pela mãe, era como uma questão do pecado, da purificação da mulher. Então, vamos ver um detalhe aqui interessante? Veja comigo aqui o que Maria, juntamente com José, levaram para resgatar o menino Jesus. Veja comigo. Lucas, capítulo 2, versículo 24. Nós lemos até o versículo 25, vamos ler agora o 24. E para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, olha só, 1 par de rolas ou 2 pombinhos.
Olha que coisa! Veja só, ele está dizendo aqui um par de rolinhas ou um par de pombinhos. Mas o que foi que nós lemos? Vamos ver de novo aqui. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará o quê? Um cordeiro. Ora, se era um cordeiro que tinha que ser trazido, por que Maria levou 2 pombinhas ou 2 rolinhos? Será que o sacrifício de Maria nos revela alguma coisa? É justamente isso que eu quero te mostrar. O que nos revela o sacrifício de Maria? Vamos ler? Olha só. O qual é a continuação. Olha só. Nós lemos aqui até o versículo 6, Levítico 12, do 1 ao 6, e nós estamos lendo agora versículo 12, versículos 7 e 8. O qual oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, como lemos, antes já, e será limpa do fluxo do seu sangue, seja o cordeiro pelo menino e a pombinha ou a rolinha pela mãe. Mas Maria levou 2 pombinhas ou 2 rolinhas. Esta é a lei que der à luz a menino ou menina. Olhe agora aqui o detalhe mais importante. Mas se em sua mão, não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote fará expiação e será limpa. Ou seja, quando a pessoa era pobre, não havia recursos em suas mãos para dar um cordeiro e uma pombinha, ou um cordeiro e uma rolinha, se dava ou 2 pombinhos ou 2 rolinhas. Isso aqui então nos deixa claro que Jesus nasceu em uma família pobre e não em uma família rica, como muitos tentam induzir alguns a acreditar, para dar aí lugar à doutrina da prosperidade, ao evangelho de Mamon, o evangelho da riqueza. Não que o homem não possa prosperar, não que seja pecado prosperar. Porém, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Jesus, então, veio sim em uma família pobre, em uma família ali que não tinha grandes recursos, nem de forma alguma era rica. Não seria pecado se ele nascesse em uma família rica, mas assim não foi, assim não aconteceu. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, se ainda não se inscreveu, e se puder, se torne membro também e me ajude a continuar levando a palavra de Deus ainda mais longe. Forte abraço, a paz do Senhor e viva Jesus!